Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Ontem nós ministramos a palavra falando do lugar do descanso, para entrar no descanso. Jesus já fez todas as coisas, amém? Amém. Tudo está pronto, tudo está feito. E você tem um tutor chamado Espírito Santo. Aleluia. Esse tutor, Espírito Santo, ele quer te tomar pelas mãos e te levar para um lugar onde tudo está pronto, para um lugar de manifestação, para um lugar de respostas, amém? Você não precisa mais ficar vivendo como aqueles que carregam as promessas de Deus 10, 20, 30 anos, não. Tudo está feito. Tudo está feito. Repete comigo, tudo está feito. Tudo está feito. Assim, Pai, eu te glorifico. Repete comigo, Pai. Pai, Eu te glorifico. eu te glorifico. Porque todas as coisas De todas as já coisas. estão feitas. Amém? Aplaude Jesus por isso. Glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui, para a gente pegar essa segunda noite, finalizar esse seminário de vida no Espírito, do viver pelo Espírito Santo, de ser guiado pelo Espírito Santo. João capítulo 1, verso 12, ele fala de uma verdade, que todos aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, amém? Então você tem o direito de ser feito filho de Deus. Agora, Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os filhos de Deus, de fato, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, amém? Então você precisa sair da dimensão de João 1 e 12 e entrar em Romanos 8, 14. Vamos ler lá, Romanos 8, 14. O que diz Romanos 8, 14? Glória a Deus. Você precisa sair de uma dimensão e entrar na dimensão de pegar o direito de ser filho e de fato ser filho de Deus. Veja o que diz a palavra aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, João 1 e 12 já fala de uma realidade. A realidade que eu tenho o direito, porque eu recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu tenho o direito de ser feito filho. Amém? Então não basta apenas falar assim, olha Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu confesso que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus, nesse momento você foi salvo, você recebeu a graça, recebeu o Espírito Santo. Agora, de fato, como é que você vai ser manifesto como um filho? Quando você entende que deve ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Então nós precisamos sair da dimensão de João 1 e 12 e mergulhar numa outra dimensão, entrar numa outra dimensão de Romanos 8, 14, de que? De ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer te guiar em todas as coisas, amém? Ele quer te guiar a respeito dos seus negócios, do seu ministério, da sua família, dos seus relacionamentos. O Espírito Santo, ele quer te guiar. E quando você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, você de fato é filho de Deus. Você saiu somente daquela dimensão de carregar o direito. Agora não, você vai ser manifesto como filho, amém? Glória a Deus. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Glória a Deus. Você não levantou essa mão para mim. O Espírito Santo viu. Você quer ser guiado pelo Espírito. Então o Espírito Santo vai te guiar, ele vai te ensinar. Nós estamos aqui para pregar essa palavra de vida no Espírito que nos ensina a ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus mostra em Tiago capítulo 3 que a língua ela é dirigida por um pequeno membro, não é? A língua é um pequeno membro capaz de jogar o corpo inteiro no inferno. Repete comigo esse verso. A língua é um pequeno membro capaz de jogar o corpo inteiro no inferno. O que o Tiago está dizendo? Que nós somos guiados por aquilo que nós falamos. Nós podemos ser guiados para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, para aquilo que nós falamos, ou podemos simplesmente deixar que a nossa língua faça da nossa vida um inferno. E tem muita gente vivendo uma vida infernal porque não sabe dominar a sua língua, não sabe falar as coisas de Deus, não sabe falar as coisas da fé, fala tudo que vem na cabeça, fala tudo que pensa, fala tudo que dizem, aprendeu uma coisa nova lá,
achou engraçado, virou um jargão, começou a falar, porque é engraçado, mas de repente aquilo está gerando uma circunstância, gerando algo ruim. E Salomão escreveu em Provérbios que a vida e a morte está na língua. Se você dominar bem, Tiago fala, o homem que domina a sua língua é um homem de sabedoria, aquele que domina todas as coisas. Então é importante. Aí Deus enviou o Espírito Santo. Jesus falou assim: olha, vou embora. Mas antes Jesus falou assim: todos aqueles que creem em mim falarão novas línguas. Esses sinais seguirão aos que crerem. Colocaram as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem coisas mortíferas, não lhes causará dano algum. E falarão novas línguas. E Jesus foi embora e enviou o Consolador. O Espírito Santo veio, amém? Glória a Deus. Quantos sabem que o Espírito Santo já veio, amém? Ele já está em você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E quando nós recebemos o Espírito Santo e nós somos imergidos no Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, o que acontece? Nós aprendemos com Ele a falar novas línguas. Glória a Deus. Se eu falar essas línguas, literalmente eu estou entregando a minha vida nas mãos do Espírito Santo, dizendo para Ele: guia-me a toda a verdade, guia-me ao propósito, guia-me àquilo que já está escrito a meu respeito, guia a minha vida, eu quero ser guiado. Você pode ter conduzido a tua vida até aqui, e você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de construir sua história, de construir a sua vida, mas de repente você não está vivendo uma linha daquilo que Deus já escreveu para você. Tá bom? Não é para a gente refletir? Você pode estar escrevendo a sua própria história, escrevendo a maneira como você quer viver, escrevendo a maneira como você quer lidar com os seus negócios, escrevendo a maneira como você quer lidar com os seus filhos, escrevendo a maneira como você lida com os seus relacionamentos, escrevendo a maneira como você lida com o seu ministério. Você está escrevendo a sua própria história. Mas espera aí, Deus já escreveu a nossa história. Repetindo, Deus já escreveu a minha história. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos ler esse verso. Salmos 139. Glória a Deus. Você vai mergulhar em águas profundas nessa noite, encontrar o propósito de Deus para a tua vida, encontrar respostas, encontrar um caminho de vitória, amém? Todos nós passamos por lutas e adversidades, mas existe um caminho de vitória. Glória a Deus. Salmo 139, a partir do verso 15, diz assim, verso 14, melhor: eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Verso 15: meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vou repetir o verso 16 do Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos e diga assim: Pai, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já escreveu uma história para mim no teu livro, e a partir desta noite, todos os dias, eu quero conhecer, eu quero ler, e eu quero falar da história que o Senhor escreveu para mim. Nesta noite, eu vou aprender com o Espírito Santo a tomar o meu livro e passar a ler e ter o conhecimento daquilo que o Senhor já escreveu para mim. Amém? Aplaude Jesus por isso. Aleluia. Ele já escreveu a tua história. Amém? Ele já escreveu a tua história. E quando você olha o caráter de Deus, agora vamos falar um pouquinho de alguém deste ser que escreveu a tua história.
Se você começar a conhecer um pouquinho do caráter de Deus, Deus é amor, amém? É amor. Deus, Ele é bom, amém? Deus é luz, amém? Deus é justo, Deus é santo, Deus é imutável, Ele não muda. Deus, Ele não muda de humor. E Deus, Ele te ama profundamente. Se você for ver o caráter de Deus, alguém que é onipotente, onipresente, onisciente, presciente, Ele, antes de qualquer coisa, esse Salmo 139 fala da presciência de Deus. Antes de acontecer qualquer coisa, Ele já sabe. Antes que você fale qualquer coisa, Ele já sabe. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele é bom. Ele é bom em todo o tempo. Ele é o Pai das luzes. Nele não há treva alguma. Nele não há sombra de variação. Ele não titubeia, Ele não vacila, Ele não muda de humor. E a palavra também fala que Deus está feliz e sorrindo lá no céu. Amém? É este ser que escreveu a sua história. Alguém feliz como Deus. Alguém resolvido como Deus. Como é que você acha que Ele escreveu a sua história? Ele escreveu coisas boas para você, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: Deus escreveu coisas boas a teu respeito. Olha, Deus, você tenha certeza que no livro de Deus, onde está escrito a tua história, está escrito uma história de prosperidade, uma história de sucesso, uma história de alegria, uma história de vitória, amém? Uma história de saúde, amém? Glória a Deus. Deus, Ele escreveu saúde para você. Deus, Ele escreveu bênçãos para você, bênçãos sem medida, porque a palavra fala que a bênção do Senhor, ela me enriquece e não acrescenta dores. Deus escreveu uma história de prosperidade para você. Está tudo ali, está escrito no livro. Agora a grande pergunta, pergunte a si mesmo: você está vivendo o que Deus escreveu para você? Na sua saúde? Porque tem gente, pastora, que acha que Deus coloca enfermidade. Não, eu estou nessa prova de que Deus colocou uma enfermidade na minha vida para eu aprender. Tem gente que pensa assim, e infelizmente tem pregadores que pregam isso, que Deus põe enfermidade na vida da pessoa para que ela possa aprender. Querido, você acha que Deus seria tão mesquinho de colocar uma enfermidade na sua vida para que você possa aprender alguma coisa? Se Jesus levou na cruz todas as enfermidades, quando você olha para Isaías capítulo 53, fala que Ele levou sobre si todas as enfermidades e que nós fomos sarados pelas suas machucaduras. Então Deus não precisa e Deus não coloca enfermidade na sua vida para você aprender alguma coisa. Você precisa sair desse lugar, amém? Repete: eu preciso sair desse lugar e destruir essa crença errada, uma crença errada. Tudo aquilo que você crê de forma errada gera um sofrimento para a tua vida. Tem gente que crê que Deus fecha a porta para que ela possa aprender com desemprego. Tem gente que pensa que Deus gera escassez para que a pessoa possa aprender com a escassez. Tem gente que pensa que Deus decidiu e definiu que você deve ser pobre para que você aprenda com a sua pobreza. Querido, isso tudo são crenças erradas, amém? Isso são crenças que devem ser banidas. Levanta suas mãos assim e diga com toda a fé: nessa noite, em nome de Jesus, eu estou banindo da minha vida todo tipo de crença errada. Porque Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Nele não há trevas. Nele não há sombra de variações. Ele é bom em todo tempo, como uma pessoa como um ser que genuinamente é bom e é bom em todo tempo. Pode escrever que no seu livro, no livro da sua história, assim, eu vou colocar ali, no livro da história da irmã Maria, que ela vai viver uma vida de enfermidade, e ela vai ter diabetes, ela vai ter pressão alta, ela vai ter o coração grande, ela vai ter isso, vai ter aquilo, e no final da vida ainda vai ter câncer. Está repreendido, amém? Amém. E Deus não escreveu isso para você. Deus não gera mal algum. Repete comigo: Deus não gera mal algum. Deus não gera mal algum. Tudo que
adversas, coisas ruins, fracassos, enfermidades, pobreza, escassez. Não foi Deus que gerou. O que gera essas coisas são crenças erradas. E nessa noite você vai passar a crer corretamente, porque Deus decidiu um futuro glorioso para você e para a sua família. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus decidiu um futuro glorioso e abençoado para a sua família. Aleluia, Jesus. Mas pastor, eu estou enfermo hoje e você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia, gente. Pastor, as portas estão fechadas, Deus vai abrir portas nessa noite em nome de Jesus. Pastor, eu estou com crise nos meus relacionamentos, Deus vai te dar graça, solução e sabedoria para resolver as crises dos seus relacionamentos, porque Deus não escreveu mal algum para a tua vida, Deus não decidiu mal algum para a tua vida. Eu creio, Jesus. Imagina alguém que crê que Deus colocou uma enfermidade. Quem é que vai orar e curar você, querido? Como é que você vai ser curado se Deus colocou a enfermidade em você? Que remédio na vida, na terra, poderia curar você? Que médico poderia trazer uma cura para você se Deus realmente decidisse que você seria enfermo? Ninguém muda aquilo que Deus faz. Repete comigo, ninguém muda aquilo que Deus faz. Graças a Deus Ele não colocou enfermidade na vida de ninguém. Ele nunca decidiu que alguém ficasse enfermo para poder ensinar essas coisas, não. É para isso que Ele colocou na terra o quê? Pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. É para isso que Ele enviou o Espírito Santo para te ensinar. É o Espírito Santo que te ensina, amém? Não são as circunstâncias que te ensinam. É lógico que uma circunstância você vai aprender, mas não foi Deus que gerou. Deus pode usar a circunstância para você aprender. Deus pode gerar circunstância para você adquirir sabedoria, mas Deus Ele não gera nenhuma circunstância. Repete comigo, Deus não gera tribulação. Deus não gera tribulação. Deus não gera luta. Você às vezes liga para o irmão, e aí, irmão, como é que você está? Pastor, eu estou numa luta. Misericórdia. Deus está me provando. Não. Deus não gera essas coisas. Deus não tem o desejo de te ver chorando. Deus não quer te ver chorando, amém? Glória a Deus. Deus não quer te ver chorando. Deus não quer te ver agoniado. Deus não quer que você fique na escassez a vida inteira. Deus não quer isso. Deus tem prosperidade para você. Deus tem solução para as suas crises, para os seus problemas. Deus escreveu uma história de sucesso para você. Deus escreveu uma história de prosperidade para você. Uma história de saúde plena, espiritual, emocional e física. Ele fez a obra. Aleluia, Jesus. O homem gerou todas essas coisas pelo pecado. O homem veio e estragou o plano original de Deus, ok, mas aquilo também não pegou o Deus de surpresa. Porque Deus depois envia o segundo Adão, um homem perfeito, para refazer a história, para apagar da história tudo aquilo que o primeiro homem viveu. Porque você também não pode ficar mais vivendo na consciência do primeiro Adão. Porque tem gente que vive na consciência do primeiro Adão. Não tem jeito, tá vendo? O homem pecou, agora a gente vai sofrer a vida inteira, porque o homem pecou, mas a palavra fala do dom incomparável. Romanos capítulo 5 fala que não há comparação com a dádiva manifesta em Cristo Jesus com o pecado gerado lá no Éden. Não há comparação. E Jesus já pagou o preço de todos os pecados, amém? Jesus já pagou o preço para você andar saudável, próspero, feliz e ter todo sucesso. E ainda enviou o Espírito Santo para te dar condições de ter acesso àquilo que Deus escreveu para você. Aleluia. Deus escreveu uma história. Deus escreveu uma história para cada um de nós. Quando Ele viu o seu embrião, quando Ele viu você sendo gerado no ventre da sua mãe, Ele pegou o livro ali e falou assim: eu vou escrever a história do meu filho, eu vou escrever a história da minha filha. E Ele escreveu: olha, ela é feliz. Escreveu uma história de sucesso. Vão vir dificuldades, lutas, vão vir sim essas coisas, mas ela já é mais que vencedora. Ele não escreveu essas coisas que você teria problemas, que ele geraria problemas na sua vida, mas ali está escrito que você é mais que vencedor. Ali está escrito que você vai vencer todas as coisas. Ali está escrito que você vai manifestar todas as coisas. E está tudo pronto, querido. Você deve despertar
chamado Jesus Cristo, o segundo Adão, que entregou a sua vida por você na cruz do Calvário e resolveu todas as coisas e anulou todas as coisas e todas as maldições foram sobre a vida dele para que você não fosse mais maldito na terra. Você não é mais maldito, aqui nesse lugar não existe ninguém mais em maldição. Aleluia, Jesus. Se existe alguma maldição na sua vida, na sua família, é porque você está crendo nisso. Você precisa crer corretamente. Diz comigo, nessa noite, eu vou passar a viver uma vida com crenças corretas. Primeira crença, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é justo. Deus é justo. Deus me ama. Deus me ama. Deus quer minha prosperidade. Deus quer me enriquecer. Deus quer me dar sucesso. Amém? Amém. É isso que ele escreveu para você. Então tudo aquilo que está na tua vida, que não está de acordo com o que está escrito, está de forma ilegal, não deve ficar na sua vida. Eu não ouvi nenhum amém. Amém. Vou repetir. Tudo aquilo que Deus não escreveu. Vou repetir. Deus não escreveu enfermidade. Deus não escreveu pobreza. Deus não escreveu maldição. Deus não escreveu tristeza. Deus não escreveu depressão. Deus não escreveu Covid. Deus não escreveu câncer. Deus não escreveu problema no coração. Deus não escreveu que você seria roubado. Deus não escreveu que você seria infalido. Deus não escreveu nenhuma maldição, nenhuma coisa errada para a tua vida. Se existe alguma coisa errada acontecendo com você, está acontecendo de forma ilegal. E nessa noite Deus vai mudar a tua história. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Ele Deus. está aqui para isso, para mudar a tua história. E como é que a tua história começa a mudar? No despertar de uma consciência daquilo que Cristo é. No despertar de uma consciência do caráter bondoso e amoroso de Deus. No despertar de todas as verdades que estão escritas para você no livro que Ele escreveu a seu respeito. Ele escreveu uma história para você. Agora, para viver essa história, você precisa aprender uma coisa chamada depender de Deus. Depender de Deus. Você não pode mais seguir a sua vida fazendo as suas escolhas sem consultar o Senhor. Porque tem gente assim que faz as escolhas, agrega situações na sua vida, e depois as coisas começam a dar errado, aí a pessoa ainda fala assim, deu errado porque não foi a vontade de Deus. Foi a culpa em quem? Em Deus. Não. Você precisa aprender a andar na direção do Espírito Santo. Como eu disse em Romanos 8,14, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós clamamos, Abba Pai, Paizinho querido, obrigado pelo teu Espírito que está me guiando a toda a verdade. Ele quer te guiar a toda a verdade. Não sei se você está com problemas financeiros nessa noite, não importa. Ele quer te guiar a toda a verdade para você sair dos problemas financeiros nessa noite. Não sei se você está enfermo, não importa. Ele quer te guiar a toda a verdade para que você seja curado nessa noite. Você saia desse lugar saudável. Você saia desse lugar com saúde divina operando do alto da cabeça à planta dos seus pés. Glória a Deus. Então você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa conhecer o caráter de Deus, despertar a consciência do caráter de Deus e começar a remover todo tipo de crença errada. Ah, não, pastor, é que eu pequei. Queridos, 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim, que Jesus foi a propiciação por todos os nossos pecados, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. O que isso quer dizer? Está todo mundo perdoado. Está todo mundo perdoado. Se você ler Colossenses capítulo 2, ali vai falar que Ele te perdoou todas as tuas transgressões. E o escrito de dívida que era contrário a você, Ele cravou na cruz. Está escrito. Se você começar a despertar uma consciência do dom da justiça, o que é o dom da justiça? A
aquele que não tinha pecado algum, foi feito pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 21 está escrito. Eu vou falar de novo, que você não entendeu. O que é o dom da justiça? O dom da justiça é aquele que não tinha pecado algum, foi feito pecado em meu lugar, para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Levante suas mãos e declare assim com toda a fé: obrigado, Pai, porque eu posso estar na sua presença, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, te chamando de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Isso é o dom da justiça. Então Deus não te vê pecador. Vou repetir: Deus não te vê pecador. Deus te vê filho. Um dia você foi pecador, mas o dia que você entregou a sua vida a Jesus, você foi retirado do império das trevas e transportado e colocado no Filho do reino do seu amor. Então Ele olha para você e vê filho. Aleluia. Por isso que Isaías escreveu: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Deus está feliz com você. Ei, irmão, Deus está feliz com você. Aleluia. Fala com a pessoa do lado aí, não estou bom. Profetiza com a pessoa do lado. Põe o dedo na cara dela de profeta. Diz aí, põe o dedo de profeta. Todo mundo profetizando. Diz assim: tem uma palavra de Deus para você. Deus está olhando para você e está vendo Jesus. Por isso, Ele está feliz. Deus está feliz com você. Quando eu ouço essas coisas, eu tenho vontade de sair pulando tudo. Deus está feliz comigo. Pastor, mas você pega? Pega, todo mundo pega. Pastor, mas eu peguei ontem, já foi paga, a conta já está paga. A conta foi paga. Seus pecados do passado, pecados do presente e aqueles que ainda vão acontecer na tua vida, foi tudo pago na cruz do Calvário. Quer sair do pecado? Não se veja mais um pecador. Oh, Deus maravilhoso. Repetir: quer sair do pecado, quer se libertar de um pecado, de um vício, não se veja mais um pecador. Todas as vezes que você pecar, não se sinta mal, fala assim: obrigado, Deus, eu reconheço o meu pecado, isso não está bem na minha vida, mas eu sou a justiça de Deus. Quer sair de um vício? Fala: Deus, olha aqui, eu sei, eu tenho um vício, é ruim ter um vício, mas eu sei, Senhor, eu já fui perdoado por esse vício. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. O que vai acontecer? O pecado vai desaparecer da tua vida. O vício vai desaparecer da tua vida. Quer sair da pobreza? Começa a confessar: obrigado, Pai, porque Jesus, sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Segundo Coríntios capítulo 8, verso 9, está lá na palavra. Começa a confessar todos os dias. Confesse todos os dias: obrigado, Pai, eu sou rico, porque Jesus se fez pobre no meu lugar, para que nele eu fosse rico. E não é rico para dar graça, não, porque assim, os irmãos falam assim: mas você é rico? Não, eu sou rico da graça. Não existe rico da graça. Existe rico mesmo, dinheiro. Tomar posse das coisas, construir as coisas, comprar, adquirir, vender, fazer negócio, portas abertas, miséria sumindo, escassez sumindo, pobreza desaparecendo e riqueza se manifestando. Esses dias eu falei, se analisar, que eu preguei esses dias, que dinheiro é poder de Deus. Dinheiro é poder de Deus manifesto nas mãos de Deus que colocar dinheiro nas suas mãos. Vou falar de novo: Deus que colocar muito dinheiro nas suas mãos. Eu estou pegando a minha parte. Deus quer pouco, porque Jesus já pagou o preço para todas as coisas. Como é que você pode aceitar uma escassez, uma miséria na sua vida, se Jesus já levou tudo isso na cruz? Como é que você pode aceitar uma enfermidade na tua vida, se Jesus já levou isso na cruz? Como é que você pode aceitar depressão na sua vida, se Jesus já levou tudo isso na cruz? Eu estou pregando para crente aqui. Quantos crentes tem aqui? Amém? Estou pregando para crente, para quem crê na palavra. E que eu estou pregando está escrito aqui. Aleluia, Jesus. E essa palavra não cai, passarão os céus e a terra,
disse o Senhor Jesus, mas a minha palavra jamais passará. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é o que Deus escreveu para você no livro. Aleluia, Jesus. Quantos querem ter acesso ao livro? Você pode ter acesso ao livro? Pode. Você pode ter acesso ao livro. Você pode ter acesso àquilo que Deus escreveu para você. São mistérios ocultos, são mistérios que você não sabe que Deus escreveu. Está tudo no livro de Deus, está escrito na língua de Deus. Está lá. Se você pegasse esse livro hoje, na sua consciência, no seu natural, no terreno, você não entender uma vírgula, uma linha daquilo que está escrito no livro de Deus a seu respeito, você não saberia. Mas Jesus disse: eu vou dar novas línguas para eles. Jesus disse: eu vou fazer eles falarem línguas. Porque aquele que fala em línguas não fala aos outros, fala comigo. Vai falar do que está escrito. Todas as vezes que você decidir orar no Espírito Santo, fechar os seus olhos, na sua casa, no seu quarto, ou enquanto estiver dirigindo na rua, varrendo a casa, você diz: eu vou falar em línguas, eu vou orar em línguas. Quando você começa a orar em línguas, Deus abre um portal, e em Espírito você entra lá no céu, você entra na biblioteca do céu, e pega um livro que está a seu respeito, e você começa a ler aquele livro. E a revelação vai entrando, querido. Porque quando falamos em línguas, nós recebemos sabedoria. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Disto também falamos, mas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você está falando em mistério, falando em línguas, você tem acesso ao que Deus escreveu para você. Eu vou repetir isso. Quando você decide falar em línguas, decide orar no Espírito Santo, além de você estar edificando a sua fé, além de você estar edificando a sua vida espiritual, além de você estar falando com Deus, você está tendo acesso aos mistérios ocultos que Deus escreveu para a tua vida. E você vai ter conhecimento disso. Aleluia. Porque um dia eu achei que eu era músico. Eu estudei música, eu sou músico. Fui lá, achei que o meu dom, o meu ministério na igreja seria a área de música. Eu dediquei a minha vida à música. Fiz seminários de música, fui professor de música, fui maestro da orquestra, maestro do coral, me tornei um saxofonista, um grande saxofonista, tocava demais, tocava muito bem. Mas um dia eu comecei a orar em línguas. Mas Deus, aquilo não me preenchia, faltava alguma coisa, eu tocava muito bem, as pessoas me chamavam para tocar, eu viajava para tocar saxofone, e era uma bênção, era muito legal aquilo, mas aquilo não é falta, Deus, está faltando alguma coisa. Aí um dia alguém me ensinou sobre vida no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, sobre orar no Espírito Santo, sobre orar em línguas, porque a função, presta atenção nisso, a função das línguas, o porquê você é batizado pelo Espírito Santo e recebe línguas estranhas, línguas sobrenaturais, é para você orar através delas. Não é para você na igreja dar uma rajada, não. Só serve para dar rajada de língua. Está lá, você está quietinho, daqui a pouco dá uma rajada, você leva um susto. Já viu isso? Quantos já viram isso? Isso não é língua, isso não é para isso. Não é para isso, não é para êxtases. Embora a gente às vezes caia em fogo mesmo, quando vem muita unção, a gente cai em fogo. E hoje você vai cair em fogo aqui. Mas a função principal não é essa. A função principal é eu orar no Espírito Santo. Paulo escreveu, Efésios 6,18 assim: orando em todo tempo no Espírito Santo. Como é que eu oro no Espírito Santo? Estou orando no Espírito Santo. Minha mente não entendeu nada, o meu homem natural não entendeu nada, mas essa é a oração do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Mas as funções das línguas é para que você fale com Deus, na linguagem de Deus, você tem acesso ao que Deus escreveu para você. Glória a Deus. Amém. É por isso que Tiago falou que a língua é um pequeno membro capaz de jogar o corpo todo no inferno. Se você não der a sua língua para o Espírito Santo, você vai jogar o seu corpo em circunstâncias difíceis. Você precisa entregar o leme da sua vida. Qual é o leme da sua vida?
a sua vida. Você é como uma embarcação no meio do mar, querido. Qual que é o leme da sua vida? A sua língua. Diz assim: a minha língua é o leme da minha vida. Eu vou entregar minha língua ao Espírito Santo para Ele me dirigir em tudo aquilo que Ele escreveu para mim. Glória a Deus. A função das línguas é para você orar no Espírito Santo. Amém. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Eu espero voltar aqui por algum tempo e ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo na vida de vocês. Porque essa vida, essa oração muda a vida e te joga dentro do propósito. Então eu achei que era músico. Eu me tornei um excelente músico, mas aquilo que não me preenchia. E o dia que eu comecei a orar em línguas, Deus me deu uma sede pela palavra, sede por Bíblia. Eu já tinha, desde criança, eu gostava muito de ler Bíblia. Mas depois que eu comecei a orar em línguas, a minha sede aumentou. Porque eu aprendi a orar em línguas e ler ao mesmo tempo. E eu vi que agora eu estava lendo a Bíblia se tornou mais viva para mim. E eu comecei a orar e ler ao mesmo tempo. E as revelações, aquilo começou a saltar para mim. E chegou um dado momento na minha vida que já não era mais eu que lia, mas era o Espírito Santo, aquela palavra. A Bíblia estava falando comigo, a palavra estava falando comigo. Eu já não estava lendo, mas aquilo estava falando comigo e mudando a minha vida por dentro. E de repente eu me tornei um pregador da palavra. E comecei a pregar no trem, no ônibus, na esquina. Eu comecei a pregar, eu comecei a discipular, eu comecei a evangelizar. E as pessoas começaram a se converter. E então eu encontrei o meu chamado, encontrei o propósito. Eu não era um músico, eu era um pastor. Por quê? Eu resolvi orar em línguas. Eu não sei o que você está fazendo, que tipo de negócio você está fazendo, eu não sei que tipo de ministério você está atuando, mas se não foi aquilo que está escrito, você não vai ser plenamente feliz. Porque era bom em música, montei orquestras, montei corais, ensinei outros, tem muitos músicos que aprenderam comigo. E um professor de saxofone, conheço hoje, eu não acho graça, hoje aquilo não me completa, eu não tenho desejo de tocar, não é aquilo. Agora me dá uma Bíblia. Se você me pegar um dia no meu quarto, você vai ver que eu durmo com a Bíblia do lado. Eu acordo, a Bíblia está do lado. Eu vou na rua com a Bíblia. No meu celular tem mais de 7 Bíblias, versões diferentes, eu estou ali lendo. Bíblia, isso aqui eu gosto. Mas do que gostava de saxofone, por quê? Eu encontrei o meu propósito. Ah, errado, ele falou, não, é legal, é bacana, mas aquilo não era o meu chamado. Ele foi temporário. Mas quando você entrar dentro daquilo que Deus tem para a tua vida, você vai ser plenamente feliz, plenamente realizado. Por isso que eu amo pregar a palavra de Deus. Viajo quilômetros para pregar a palavra de Deus. Às vezes tem 5 pessoas para me ouvir numa cidade, não importa, eu vou pregar. Aleluia! Vou falar de Jesus. Ah, só tem uma família. Não, eu vou lá. Está me chamando, eu vou. Mas você vai cobrar? Não, não cobro nada, não. Quero ir, eu gosto de ir. Deus paga tudo, está tudo pago. Quando eu decido para um lugar, Deus pagou a conta, Deus pagou o hotel, Deus pagou tudo, está tudo pago. Vai manifestando, sem pedir nada para ninguém. É a vida que eu encontrei. É o propósito que encontrei orando no Espírito Santo. Glória a Deus. Quantos querem orar no Espírito Santo? Ter uma vida de oração. Porque é a única maneira que você vai conseguir orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo escreve dizendo assim: orai sem cessar. Sem cessar. Como é que você consegue orar sem cessar? Consegue. Você vai orar no entendimento. Tem gente que é bom, consegue orar até 1 hora. No português, no entendimento, você não consegue orar meia hora. Porque meia hora eu já orei por todo mundo. E meia hora eu orei por todo mundo que pediu oração para mim. Eu orei pelos meus filhos, pela minha família. Eu fui lá na África, orei pelos africanos, pelos missionários, orei pelos pastores. Daqui a pouco acabaram-se as palavras do entendimento. Eu já não tenho mais nada para orar. Eu já começo a dar glória a Deus. Aleluia, eu te amo, Jesus. Mas daqui a pouco aquilo também me cansa. Mas aí depois eu falo, aprendi, não, mas agora eu posso engatar a quinta. Oração em línguas. Aí vai. Hora após hora. Horas e horas orando. Estou na rua, estou orando. Estou dirigindo o carro, estou orando. Estou viajando, estou orando. Estou no meu quarto, estou orando. Qualquer momento estou orando.
Porque embora eu não tenha tantas palavras no meu conhecimento, mas no meu espírito eu tenho todas as palavras espirituais para ficar orando horas, horas e horas. E isso mudou a minha vida. Amém? Quantos querem ter uma vida transformada nesse lugar? Aleluia! Em nome de Jesus. Ah, mas está tudo bem, pastor, vai ficar melhor. Amém? Vai ficar melhor, porque Deus tem o melhor. O bom é inimigo do excelente. Deus tem coisas excelentes para a tua vida. Você precisa entregar sua vida ao Espírito Santo. Você precisa orar em outras línguas. Ah, pastor, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo, não tem problema. Hoje você vai falar em línguas nesse lugar. Em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, orando em outras línguas, encontrando todas as verdades para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por vocês. Levante as suas mãos, comece a adorar a Deus. Jesus está aqui. É uma presença gloriosa de Deus aqui. Aqui tem uma unção para adorar você nessa noite. Ó Senhor, vai tocando, Pai. Curas estão acontecendo aqui. Se você pode, coloque as mãos no lugar da sua enfermidade agora, em nome de Jesus. Coloque as mãos onde você tem a enfermidade. Problemas no pâncreas, no fígado, problemas no coração, enfermidades nos ossos, enfermidades no sangue, diabetes, câncer, problemas cardíacos, pressões arteriais, problema de pressão arterial. Se você tem uma pessoa enferma na sua casa também, essa unção está atingindo ela agora em nome de Jesus. Curas brotando em nosso meio. Curas brotando agora. Curas brotando. Espírito maligno da depressão. Espírito maligno da depressão. Acabou. Acabou o dia. Acabou o tempo. Acabou o teu momento. Acabou. Você não está mais nessa vida. Você não pode ficar mais na vida desse filho e desta filha de Deus. Repreendo agora. Espírito de depressão que ronda as famílias. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, visita cada familiar aqui, cada família aqui representada. E vai curando as pessoas da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Em nome de Jesus, onde reverberá o som da minha voz, sejam curados em nome de Jesus. Oh, há muita presença de Deus aqui. Você que ainda não fala em outras línguas, deixa eu te conhecer. Se você não fala em línguas, levante suas mãos. Deixa eu ver você. Sai desse lugar em nome de Jesus. Vem aqui à frente e quero orar por você. Você vai receber esse dom espiritual que vai destravar a tua vida, vai destravar os seus negócios, vai gerar cura, vai gerar resultados, vai gerar respostas na tua vida. Isso, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha receber esse dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que vai transformar a sua vida. Isso, quem vem perto de mim, chegue perto em nome de Jesus. Senhor, demora a ajuda.
Senhor escreveu.